Aqui de Carpina, na Mata Norte do estado, onde a gente está acompanhando o caso envolvendo um empresário de 54 anos que sofreu um surto psicótico e ateu fogo em 2 veículos. A gente vai voltar a ouvir agora a palavra do advogado dessa vítima, Dr. Laércio Barbosa. Vamos chegar aqui para a gente ouvir a palavra dele, né? Para a gente entender um pouco mais sobre o que aconteceu. Em relação, Laércio, essa questão da família, como é que está a situação de todos eles? Está todo mundo controlado? Está todo mundo controlado? O pessoal, vocês conseguiram conversar? A situação está sob controle? Não, está tudo sob controle. Inclusive eu tenho agora na unidade mista, né? Ele foi transferido para Recife, né? Está tudo sob controle, ele está medicado, graças a Deus, né? E a gente vai avaliar qual o melhor caminho, se ele vai continuar lá ou a gente vai encaminhar ele para uma clínica particular, que provavelmente é o que vai ser feito. Chegou a conversar com a família? Já, as irmãs deles estão aí, eu mantive contato com elas, né? Inclusive eu estava agora com as duas ali conversando e a gente já está adotando todas as medidas necessárias para resolver o problema. Em relação à presença de uma arma dentro do local, como é que a polícia chegou a suspeitar que havia alguma arma, mas não encontrou? Vocês têm conhecimento disso? Não foi encontrada nenhuma arma, a única arma que foi encontrada foi um rifle velho, que inclusive estava quebrado, né? Eu tive lá com o coronel, o pessoal do BOP, e não foi encontrado nenhum armamento não na casa não. Laércio, essa situação ela já apresentava uma certa normalidade desde ontem, quando ele promoveu um foguetório aqui na frente da residência. Outros episódios já tinham ocorrido? Vocês sabiam de alguma situação? A gente vinha conversando com ele sobre isso, né? Mas é uma questão muito pessoal e aí eu me reservo ao direito de realmente não entrar nesse mérito, que é uma questão muito pessoal, de família. Mas aí eu garanto a vocês que a gente já está providenciando tudo. Ele é uma pessoa fantástica, ser humano incrível. Quem conhece Ninho sabe disso e as pessoas gostam muito dele. E o que for possível fazer, a gente vai fazer para que ele se restabeleça plenamente. Laércio, quando vocês receberam a informação de que isso estava acontecendo, ele estava sozinho na residência? Tinha alguma outra pessoa? Não, estava com o caseiro, né? O caseiro realmente entrou em contato com os familiares e entraram em contato comigo também. A gente veio aqui e graças a Deus conseguimos controlá-lo e resolver tudo. Isso é que é importante nesse momento. A gente sabe que houve o dano material, né? Mas preservar a integridade dele é o que era mais importante agora, né? Essa questão material é secundária, né? O mais importante para ele é ele estar restabelecido, estar medicado e graças a Deus a saúde dele vai ser restabelecida, eu tenho certeza disso. Deixa você à vontade aqui, Dr. Laércio Barbosa. E a situação, de momento, ela é de absoluto controle, viu, Gernan? Porque a gente percebe que agora a polícia está aqui no local apenas fazendo um monitoramento do que está acontecendo nesse local. A gente está falando, né, para quem está acompanhando o balanço geral desta quinta-feira, a gente está falando direto de Carpina, na Mata Norte do estado. E aí, desde as 6 da manhã, mais ou menos, esse empresário de 54 anos, ele lamentavelmente sofreu um surto psicótico, ateu fogo em 2 veículos dentro da própria casa. Essa residência aqui, de onde nós falamos ao vivo, e ela fica às margens da PA90. A PA90 que é uma das principais vias do município de Carpina. E depois que isso aconteceu, né, as pessoas na rua notaram essa situação de anormalidade e aí a polícia foi acionada. Quando chegaram aqui no local, encontraram o comerciante despido. Encontraram o comerciante despido e com facas, ou seja, ameaçando tirar a própria vida. Nós temos inclusive imagens, né? Vou pedir agora para o Pablo, nosso diretor, ele chamar do momento em que esse foguetório estava sendo realizado ainda durante a noite anterior, a noite desta quarta-feira. E aí as pessoas ficaram intrigadas com o fato. Vamos conferir. Feliz Natal! Feliz Natal! Percebe, Gernan, que algumas pessoas estavam até rindo da situação, acredito que não tinham ciência da gravidade desse fato. O comerciante ele estava entrando num processo de um surto psicótico, inclusive foi como o coronel Iveson Amilcar falou agora há pouco, comandante do 2º Batalhão. Foram encontradas bebidas no local e ele pode ter associado o consumo da bebida com o consumo de medicamentos. E isso potencializa uma situação de um surto psicótico. Que bom que quando a polícia chegou aqui no local, diagnosticou rapidamente que se tratava de um surto psicótico e o BOP ele foi acionado, porque o BOP ele tem a expertise para isso, para esse tipo de situação. E quando eles fizeram todo o monitoramento, o mapeamento do local, inclusive nesse hotel que a gente observa mais aqui ao lado, há um campo de visão que favorece. Nós inclusive fomos no alto desse hotel, fizemos imagens lá do alto, eles passaram a mapear o comportamento do empresário. Perceberam em algum
alguns momentos que ele estava até sem roupa, mas depois foi começando a colocar a roupa aos poucos, o que indica uma retomada de consciência, até que em um certo momento ele desfaleceu e a polícia ela entrou na residência, conseguiu fazer o controle de toda a situação. E aí o que é que o que é que chama a atenção? A casa estava toda destruída. Ele certamente durante esse surto ele acabou realizando toda a destruição e por isso ele precisou ser socorrido para a unidade mista de Carpina, depois vai ser transferido para o Hospital Ulisses Pernambucano. Informação que a gente teve, né, de que ele está passando por um processo de divórcio e que é uma situação delicada, né, normalmente é uma situação delicada a de um divórcio e claro, através dessa crise familiar que deve trazer uma carga emocional muito forte, ele acabou sofrendo esse surto. Foram 10 equipes mobilizadas, Gernan e amigos que estão acompanhando o balanço geral, 10 equipes mobilizadas para esse fato. Viaturas da Polícia Militar, de oficiais do 2º Batalhão, que faz a segurança aqui da cidade de Carpina, além do BOP, também do SAMU e o Corpo de Bombeiros, todos estiveram presentes porque os bombeiros precisaram ser acionados para o fogo nos veículos, por isso eles estiveram aqui no local. A gente, inclusive, observou, né, ao longo dessa quinta-feira uma grande movimentação dos familiares que entraram na residência, que estão entrando e saindo a todo momento, na verdade. Por quê? Porque o rastro de destruição provocado foi muito forte. E aí, portanto, eles estão observando, estão fazendo todo o levantamento do que é que aconteceu. Dentro da residência, a polícia também encontrou 2 marcas de tiros. E aí, claro, há uma suspeita de que existe uma arma aí dentro. No entanto, a polícia negou que havia uma arma dentro do local e, portanto, não deu sequência nas buscas relacionadas ao armamento. É importante a gente frisar também, Gernan, o seguinte: a PE90 ela precisou ser bloqueada. Por quê? Porque eram várias viaturas mobilizadas. Eu vou fazer o seguinte, vou chamar mais uma vez o coronel Iveson Amilcar para conversar aqui com a gente entender nesse tipo de operação o seguinte, coronel. A PE90 ela precisou ser bloqueada, mas havia algum motivo específico? Eram muitas viaturas ou é porque o caso ele indicava uma necessidade de se isolar esse perímetro? Como que vocês analisaram essa situação? Bom, como se trata de um caso de surto psicótico, as reações dele são totalmente imprevisíveis. A propriedade dele fica às margens da PE90. Então, se porventura suponhamos que ele abrisse o portão e investisse contra quem tivesse aqui na frente com essas 2 facas, os policiais precisariam de um espaço, de uma área para atuar e fazer a contenção e evitar que ele atingisse alguém. Nesse isolamento, entendeu-se que foi preciso isolar, afastar os curiosos, isolar a PE e deixar essa área de trabalho para uma equipe que permaneceu todo o tempo aqui ao portão. E aí, depois que vocês entraram no local, surpreendeu o nível da destruição dentro do imóvel? Surpreendeu, eu fui um dos primeiros que adentrei na residência. Surpreendeu porque não foi um ambiente ou 2. Todos os ambientes da residência estão totalmente destruídos. Ele quebrou vidros, muita garrafa de bebida quebrada, latões de cerveja cheios e vazios espalhados pelo chão, vidros de garrafa, móveis revirados, gaveteiros quebrados, então armários quebrados, então a destruição, utensílios, eletrodomésticos, televisão no chão, ventiladores quebrados, tudo espalhado pelo chão. A destruição da casa foi total.